De que maneira o arrependimento e o perdão estão ligados ao processo de santificação? Esse é o tema do nosso programa EBD Comentado Online, edição de jovens de hoje. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna e com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não vá embora, fique conosco, pois nós aprenderemos lições preciosas em relação à palavra de Deus. Bom, nós estamos dando continuidade ao primeiro trimestre de 2023, edições jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E a lição de hoje é a lição de número 10, estamos quase na reta final, que será ministrada no dia 5 de março de 2023, com o tema Arrependimento, Perdão e Santificação. Março é o meu mês, eu fico muito feliz. Dia 1º de março, inauguro logo o mês fazendo o meu aniversário. Louvo a Deus por isso. Eu conto com as suas orações, hein? E vamos nesse momento fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui nesse programa da EBD Comentado Online, edição Jovens, para poder ministrar esta aula. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Nessa oração, Senhor, eu quero te pedir pela vida de cada professor ou professora. Eu não sei o que eles têm enfrentado, quais têm sido as lutas que eles têm atravessado, os problemas que têm vindo, mas eu te peço que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor fortaleça cada professor, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor traga, Senhor querido, encorajamento, que eles possam continuar realizando essa obra porque é para o Teu reino. Ainda, Senhor, que o número seja reduzido de alunos, ainda que poucos sejam que se interessem pela aula, mas que eles possam cumprir o chamado no qual eles receberam. Também tomos alunos, desperta, Senhor, para estar na aula da escola dominical. Estamos estudando no trimestre, Senhor, de adultos sobre avivamento. Traz um avivamento sobre nós, juntamente com uma vida de santificação. Senhor, hoje nós estamos estudando sobre o arrependimento e o perdão ligado ao processo de santificação. Que haja arrependimento sempre, que haja perdão, Senhor, porque nós precisamos aprender a cada dia a perdoar. Toma cada inscrito do canal, cada membro do canal. Toma também as pessoas, Senhor querido, as famílias que estão aí, Senhor querido, sendo representadas, as necessidades de cada família. Ó Deus, se há algum conflito entre marido, esposa, filhos, traz, Senhor, uma harmonia dentro desse lar. Toma também nesse momento a vida financeira. Tá tão difícil, Senhor. As coisas estão tão caras, mas que o Senhor venha suprir as necessidades. Que esse pai de família tenha o pão de cada dia para colocar nessa mesa. Oh, meu Deus querido, tenha misericórdia. Se tem alguém doente, Senhor, traz, Senhor, cura. Traz, Senhor querido, Senhor amado, saúde. Eu entrego esse programa mais uma vez em Tuas mãos e eu conto com a Tua bênção em nome de Jesus. Bom, eu lembro a você a programação do canal. Terças, quintas e sábados aqui no canal nós temos vídeo novo. Então às terças-feiras o programa Entendes Tu que Lês, onde eu faço a exposição bíblica, lendo o texto, explicando o texto e tirando as lições do texto. Às quintas-feiras, ao meio-dia, a EBD Comentado Online, adultos, e aos sábados, a EBD Comentado Online, jovens. Não são as aulas da semana, mas são vídeos, aulas antecipadas, porque aqui no canal as aulas são gravadas com certa antecipação. Vamos para o nosso texto principal da lição de hoje. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Nesse texto de Isaías há um convite para que o povo viesse se arrepender, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles, mas sim a bênção de acordo com a aliança que Deus tinha feito com seu povo.
Resumo da lição: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Não há como ter santificação se não tem arrependimento de pecados e se não tem perdão também. Nesse caso, nos perdoar, ser perdoados também, tá? E perdoar os outros, as pessoas que estão à nossa volta. Objetivos da lição de hoje: evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. Apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Veja que ensinar sobre santificação já não é algo fácil para adultos. Agora imagine ensinar sobre santificação para jovens. Porém, quando os jovens aprendem de fato o que é santificação, porque existem muitas coisas que são ensinadas como santificação que não são santificação. Tem a ver com o costume, com hábitos, mas não tem a ver com santificação, tá? Bons costumes não geram santificação, mas santificação gera bons costumes. Aí sim, pode ser ao contrário nesse caso. Então, professores têm, assim, uma grande missão em ensinar sobre santificação para os jovens. Uma vez que eles aprendam, serão uma bênção na presença do Senhor. Leitura bíblica em classe está na primeira epístola de João, no capítulo de número 7, versículos 7 a 10. Eu vou colocar na tela aqui, que diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então não existe ninguém que não cometa pecado. Agora, cometer pecado é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Por que João está escrevendo sobre isso aqui? Porque no tempo do apóstolo João, havia ali pessoas ensinando que eles estavam acima do pecado. Então, eles já tinham conquistado a perfeição. E João diz: não é verdade. O processo de santificação não acabou, não estamos ainda glorificados. E como é que tem pessoas que não estão mais não estão mais alcançados pela questão da natureza pecaminosa? Uma coisa é sermos libertos do poder do pecado através do que Jesus fez. Uma coisa é sermos libertos da culpa do pecado através do que Jesus fez. Outra coisa é sermos livres da presença do pecado, que só vai acontecer na glorificação. Então João está dizendo: temos pecado, mas precisamos confessar os nossos pecados e não viver uma vida no pecado. Bom, eu vou deixar um vídeo de recomendação, já que estamos falando de arrependimento, de perdão. Nada melhor do que você aprender sobre a salvação em Jesus Cristo. Esse vídeo faz parte de uma série chamada Discipulado, que tem a ver com as bases da fé. Pastor, eu não sou novo convertido. Engana-se quem pensa assim. Todos nós somos discípulos de Jesus. Desde o pastor presidente até o membro, o que está iniciando agora. Todos somos discípulos de Jesus. Então eu te recomendo assistir esse vídeo. É um vídeo que vai te trazer muitos esclarecimentos sobre a salvação, porque afinal de contas a santificação está dentro da doutrina da salvação, tá? Que é a soteriologia. Quando estudamos na teologia, soteriologia é a doutrina da salvação. Então assista esse vídeo depois desta aula de hoje, é claro, e você vai ter aí muitos esclarecimentos. Bom, plano de aula. Você que é professor, eu que sou professor, vamos lá. Professor, professora, nessa lição falaremos a respeito de 3 assuntos fundamentais para que o cristão tenha uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Então vamos lá. Arrependimento, perdão e santificação. Descreva para seus alunos, que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, que algumas pessoas têm dificuldades para aceitar o perdão de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade? Tem. Elas erram e ficam se culpando, se martirizando e tá... Tem pessoas que têm. Durante a lição nós vamos aprender. Outras já não conseguem se perdoar. Então, umas têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus, outras não conseguem se perdoar, porém ainda há aquelas que não sabem perdoar as ofensas recebidas, deixando que a raiz de amargura adentre aos seus corações. Então nós temos 3 casos aqui.
pessoas que não conseguem lidar sabendo que foram perdoadas por Deus, pessoas que não conseguem se perdoar e pessoas que não conseguem perdoar. Aí você vai falar isso para os alunos logo no início da aula. Sugerimos que reproduza o quadro abaixo, se você tiver alguma possibilidade, se não tiver, cite apenas, tá? Utilize-o para mostrar aos alunos a respeito de Jesus e o perdão. Explique que assim como Jesus nos perdoa, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem de alguma maneira. Então, qual é a base do perdão? O perdão de Jesus para nós, o perdão de Deus para nós. Você não pode nunca dizer assim, ah, mas ele não merece, você também não merecia, eu também não merecia. Ah, mas é diferente. Não é diferente, não. O nosso pecado exigia uma punição muito pior. Então, a base para o perdão é o modelo de Jesus. Jesus perdoou, o Senhor Pai perdoou, o Espírito Santo perdoou. Afirme que a condição para recebermos o perdão divino é perdoando os que nos maltratam. Se você não perdoa, você não tem perdão. É bíblico. No quadro, mostra aí, ó. Jesus perdoou o paralítico que foi levado em uma cama. Perdoados são os teus pecados. Mateus 9, 2-8. A mulher que é surpreendida em adultério, que inclusive ela vai ser um dos exemplos mostrado sobre pessoas transformadas a nível de ter se arrependido e recebido o perdão de Deus nessa lição. A mulher que ungiu seus pés com perfume. Lucas 7, 47-50. A mulher surpreendida em adultério é João 8, 3-11, tá? Esse Lucas 7, 44-50 é uma mensagem linda. Aquele que muito ama, muito é perdoado, né? Aquele que pouco ama, pouco é perdoado. Porque quando nós amamos muito ao Senhor, nós reconhecemos os nossos muitos pecados, tá? Então nós nos arrependemos. Pedro, por negar que o conhecia, Jesus perdoa Pedro. Pedro negou Jesus, mesmo assim Jesus o perdoa, ele se arrependeu de fato, tá? João 18, 15-18, 20-27. O ladrão da cruz foi perdoado no momento ali próximo à sua morte. Lucas 23, 39-43. E aqueles que o crucificaram, Jesus pede para que eles sejam perdoados. Assim como Estevão pediu também, falou, nós estudamos sobre Estevão na lição de adultos, na revista de adultos. Se você quiser depois, não deixe de assistir, tá aí no canal, é só você procurar Estevão Mártir Avivado, no qual Estevão estava ali morrendo e pede ao Senhor, perdoa eles. Então, por esse ato. Depois de apresentar os tópicos, ou seja, de dar toda a lição, ore com seus alunos pedindo que Deus nos ajude a recebermos o perdão, que venhamos também nos perdoar e perdoar aquele que nos ofendeu. Vamos para a nossa introdução? Vamos lá. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Não tem como ter uma vida de santificação se não tiver arrependimento e perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, que no estudo também é chamado de consciência do pecado. Quando uma pessoa comete um pecado, ela tem que ter consciência do pecado que ela cometeu. É bem verdade que, infelizmente, existem pessoas com a mente cauterizada. E elas já não têm mais elas perderam essa percepção, elas já não dão mais ouvido à voz do Senhor no seu coração ou da sua consciência para aqueles que não estão em Cristo ainda. Então nós temos que ter consciência do erro cometido, confessar. Não adianta cometer um erro e não confessar, tem que confessar. Se o erro foi cometido contra alguém, o perdão tem que ser pedido a essa pessoa. Agora eu deixo logo no início da aula algo aqui muito importante. O perdão não está condicionado da seguinte maneira. Uma pessoa ofendeu a outra, aí essa pessoa que ofendeu vai lá pedir perdão, mas a pessoa não quer perdoar. Eu quero que você saiba que independente dela perdoar ou não perdoar, você já está perdoado por Deus. Entendeu agora? A sua parte é se arrepender e pedir perdão. Uma outra coisa também, porque tem pessoas que pensam assim, se eu fui lá pedir perdão e ela não me perdoou, eu não estou perdoado. Aí fica se culpando. Não, tá perdoado. A sua questão é com Deus, você fez a sua parte. A Bíblia manda perdoar e pedir perdão. Se você pediu perdão e ela não aceitou, agora é com ela, a responsabilidade é dela, não é mais sua. É claro que às vezes você almejava ter recebido perdão para voltar ao relacionamento. Mas isso é uma coisa, agora o perdão em si já está liberado para você por Deus. Se ela não perdoou, quem vai carregar agora esse problema é ela. Isso aqui é importante falar para você, porque senão você pede perdão para alguém, essa pessoa diz que não te perdoa e aí você continua vivendo uma vida de culpado.
Uma outra coisa que eu preciso dizer logo no início dessa aula, que é importante você, professor, também ensinar para os seus alunos, é que a questão do pedido de perdão não é justificativa. Então, a gente não chega para pedir perdão para alguém e dizer, olha só, fulano, eu vim aqui pedir perdão para você porque você fez isso comigo, eu fiquei chateado, eu fiquei aborrecido, aí eu tive que fazer o que eu fiz, mas eu quero te pedir perdão. Não, isso não é pedido de perdão, isso é justificativa, você tá justificando o que você fez contra outra pessoa. Pedido de perdão é chegar para ela e dizer assim, olha, eu fiz isso, não deveria ter feito isso, estou arrependido por ter feito e eu quero que você me perdoe. Você não vai usar uma justificativa apoiando o que você fez, justificando o que você fez, de forma nenhuma. Você só vai pedir perdão. Você pode até descrever o que você fez, mas nunca dizer que fez porque ela fez isso, fez aquilo outro. Senão não vai ter reconhecimento do perdão, realmente não vai ser uma coisa agradável. Aí sim, nesses casos, quem vai pedir perdão dessa forma, e se a outra pessoa realmente ficar ali e se negar a dar perdão, na verdade não houve nem o perdão no sentido de receber e nem no sentido de dar. Porque a pessoa que fala, pede perdão assim, não está pedindo perdão. Ela está se justificando. Pedido de perdão é, perdoa, eu te peço perdão, me perdoa pelo que eu fiz com você. Eu não deveria ter feito isso. Eu te peço perdão. Agora, se ela não perdoar, você fez a sua parte, mas não use o pedido de perdão como justificativa, para justificar o que você fez de errado. Então vamos lá. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e perdão. Para se obter o perdão divino é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Deixar a prática do pecado está em Provérbios 28:13. Olha o que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Davi diz que enquanto ele se calou, ele foi definhando. Ele não se calou? Se calou. Aí ele foi definhando. Davi fala sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui depois. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Então nós precisamos confessar e deixar. Eu preciso me arrepender e abandonar aquilo. Olha o que Davi nos ensina sobre isso. Salmo 32, versículo 3. Enquanto me calei, ele não confessou. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Vamos botar na NVT? Vou botar aqui na NVT. Vamos ver como é que vai estar esse texto na NVT. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. O pecado traz isso. O pecado corta a nossa comunhão com Deus. Temos que confessar. Temos que pedir perdão a Deus. E se isso envolveu alguém, pedir perdão a essa pessoa também. Isso é importante fazer. A questão do pedir perdão é uma coisa tão séria que, por exemplo, quer ver uma coisa? Olha que situação que é extremamente constrangedora, mas é verdade. Um homem casado, cristão, ou uma mulher casada cristã acaba caindo num ato sexual com uma outra pessoa. E ela cometeu um adultério. E ele cometeu um adultério. Ele deve pedir perdão para a esposa, o marido, tá? E ele deve pedir perdão para a mulher que ele teve o ato também. Como assim? Ué, por quê? Porque ele cometeu um ato com ela e ele deve pedir perdão para ela também. Mas, pastor, por que pedir perdão para ela? Porque ele não poderia ter relação com ela porque ela não é a mulher dele. Ou ela não poderia ter relação com ele porque ele não é marido dela. Então ela também vai ter que deveria pedir perdão para quem ela teve o ato e para o esposo também. Confessar e abandonar. Então é muito sério. As pessoas às vezes deixam isso. Aí não há pedido de perdão, principalmente para o cônjuge. Deixa pra lá, passa por cima, vai levando a vida e vai levando uma culpa diante da sua vida. Por quê? Porque não houve pedido de perdão e nem confissão do pecado para a pessoa. Porque no casamento, você se peca isso, se você faz isso, você pecou contra a pessoa. Então o pedido tem que ser para ela também, porque você ofendeu a pessoa. Ah, pastor, mas esse pedido de perdão nessa área acaba com o casamento. Pode ser uma consequência. Só que se você não se consertar, você nunca vai ter uma vida em paz, você nunca vai ter comunhão plena com Deus. Não adianta!
porque você falhou com alguém e precisa pedir perdão. É sério, tá? É claro que é aula de jovens, mas eu tô aproveitando apenas para mostrar, antes de pensar em fazer isso, pense no que vai ter que ser feito depois. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Então, às vezes as pessoas querem que Deus o perdoe, quer que as pessoas perdoem, mas não quer perdoar. Isso é muito estranho. Como é que você pode querer que Deus te perdoe, você querer que as pessoas te perdoem, mas você não quer perdoar? Aí você usa aquela velha expressão, ah, mas eu não tô preparado, ah, eu ainda não senti no coração. Calma aí que a gente vai chegar nessa parte. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar. Aqui não é nem liberar perdão para os outros, é não se perdoar a si mesmo. Pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Então veja bem, ela nem consegue se perdoar e nem consegue perdoar o outro. Mateus 6, 14 e 15, olha o que diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes, é uma condicional, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E a falta de perdão celestial acarretará em falta de relacionamento. Então eu vou quebrar o meu relacionamento com Deus por causa da falta de perdão. E aí eu vou tentar me aproximar dele, mas existe uma barreira que não foi ele que colocou. Sou eu que coloquei através do quê? Do meu pecado. Porque se não há pedido de perdão, se não há liberação de perdão, eu estou pecando. Perdoar é uma ordem, é uma ordenança, é um mandamento. Não é uma coisa que você pode negociar. Tópico 1. Santidade e arrependimento. Arrependimento é a decisão de mudança total de atitude. É a metanoia, a mudança de mentalidade e de vida, em que a pessoa, por ação divina, né, porque o Espírito Santo convence, traz consciência de pecado, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo abandoná-lo. Agora, se uma pessoa não está em contato com a palavra de Deus, não está voltada para essas coisas, quando ela peca, ela ignora tudo isso, ela acha que aquilo é normal, ela começa a viver uma vida carnal, ela começa a viver uma vida baseada em alimentar os seus desejos, obras da carne. E aí o espírito não tem como produzir o fruto na vida dele, por exemplo, domínio próprio, que é a mesma coisa de temperança, e outras partes desse fruto. Então, nós não podemos fazer vista grossa para os nossos erros. Santidade não significa perfeição. É muito estranho, né? Porque existem pessoas que querem que as outras pessoas sejam perfeitas quando ela não é perfeita. Ela vai se encontrar nela várias falhas. Os jovens, então, na igreja, eles têm, assim, uma forma diferente também, ainda são jovens, estão no processo de amadurecimento, até a nível de ser humano, e aí, às vezes, tem algumas coisas diferentes de nós, que já temos uma certa idade, e a gente acha estranho, a gente quer colocar eles dentro de um padrão, como se aquilo pudesse ser feito da noite para o dia, e isso não é assim. Tem coisas que eu fazia quando eu era mais novo, e aqui eu não tô falando de transgressão, de pecado, mas até alguns hábitos, algumas coisas que não tinha necessariamente a ver com questão de desagradar a Deus, e que hoje eu prefiro não fazer. Mas a maturidade vai nos deixando. A gente perde... como é que eu posso usar aqui para vocês? Coisas que a gente dava muita importância, que queria levar no ferro e no fogo, vamos dizer assim, né? Criar um cavalo de batalha, como alguns usam a expressão. Às vezes hoje a gente deixa passar, sabe? Alguém fala alguma coisa, a gente sabe que bater boca não vai levar a lugar, mas o jovem não, o jovem tem aquele ímpeto, né? A juventude traz a ele isso também, é claro que pode ser dominado pelo Senhor, mas o que eu quero mostrar é que tem gente que quer encaixar todo mundo dentro de uma forma e não é assim. Então santidade não significa perfeição, mas também não podemos viver uma vida na prática do pecado. O que significa perfeição? Aí ele vai discriminar aqui, descrever de acordo com duas visões, a visão grega e a visão judia. Vamos lá. Não existe uma resposta única para cada pessoa, pois cada pessoa tem seus padrões de perfeição.
Aí ele vai usar. Na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável. Ou seja, para ele, perfeito era perfeito para os gregos e não mudava. Um conceito estático e inflexível, parado, não muda. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito. Pois se fosse, não precisaria de mudança. Então, na visão grega, perfeito era algo que não poderia mudar, de forma nenhuma. Deus é perfeito. Não há sombra de variação em Deus. Então, o grego achava que algo que tivesse que ter mudança não era perfeito. Na cultura judaica, que regiu os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. É uma coisa que vai se trabalhando diariamente. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, dentro do processo de santificação. Nós buscamos a santificação, mas quem nos transforma de dentro para fora é o Espírito de Deus. Mas nossa parte é buscar a santificação, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é vigiar, é estar em comunhão com os nossos irmãos, certo? Então é uma realidade relacional e moral. A cada dia é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Uma hora errou aqui, mas já sabe que aqui esse erro é uma coisa que prejudica, então vai melhorando através da ajuda do Espírito de Deus, buscando ao Senhor, pedindo graça e vamos em frente. A santificação não significa perfeição. Ela é contínua e progressiva. Não tem pausa, sabe aquele botãozinho de pause? Pausou. Como se fosse pausar o vídeo. Vou parar aqui um minutinho só, ficar estático. Não é isso. Não tem isso na santificação. Ela é contínua e progressiva. Ou seja, precisa avançar e crescer mais. Progressiva, tá? Entenda isso. Só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebermos um corpo glorificado. Não tem perfeição aqui. Alguém pode perguntar para você, existe alguém perfeito aqui nessa terra? Não. Resposta. Sem medo de errar. Não, porque enquanto temos a natureza pecaminosa, mesmo sendo um cristão, não há perfeição. Só depois que não tivermos mais a natureza pecaminosa, aí sim teremos uma vida perfeita de acordo com o que Deus quer. Porque não poderemos mais pecar. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade. E quanto mais próximo chegarmos desse padrão, melhor. Então nós temos um alvo a alcançar. O padrão é Cristo. Eu posso ser idêntico a Jesus em tudo? Não. Porque Jesus, sendo Deus, não tinha pecado, tá? Mas eu posso buscar, dentro do modelo de vida que Jesus teve terrenamente, seguir para obedecer, para perdoar, para amar, para ter compaixão. Então o padrão não é os homens, o padrão é Cristo. Os homens imitam a Cristo e nós podemos imitar os homens que imitam a Cristo. Mas nós estamos nos remetendo a Cristo, não aos homens, porque o padrão é Jesus. Tá aí, ó. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade. Quem é o padrão? Jesus. Eu não sou o padrão. Você não é o padrão. O padrão é o Senhor Jesus. Às vezes tem tantas disputas na igreja. Pessoas disputando uma com a outra. E ele diz assim, eu oro mais do que você. Aí ele se tornou um padrão, não. Ele não tem que comparar que ele ora mais do que alguém. Ele tem que olhar para Jesus. O quanto Jesus orava e ele ora. Aí ele vai olhar assim e falar assim, realmente estou bem longe do que deveria, pelo menos. Agora, se comparar com os irmãos ou com as irmãs é fácil. É facinho se comparar com os irmãos, só que as irmãs não é o padrão. Os irmãos não são, não são o padrão. As irmãs não são o padrão, os irmãos não são o padrão. O padrão é Jesus. Quer se comparar? Se compara com Jesus. Aí sim. Com Jesus ninguém quer se comparar, né? Se compara com Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Jesus, só que Paulo também não é o padrão. Jesus é o padrão, tá? Quando o pecado entrou na raça humana, entenda isso aqui.
Quando o pecado entrou na raça humana, por meio de Adão e Eva, desobedeceram à ordem de Deus, eles foram sentenciados à morte. Quem assiste o canal já assistiu aulas anteriores, morte física, que não aconteceu no mesmo momento, morte espiritual aconteceu no mesmo momento que eles pecaram, e morte eterna. Então é dessa morte que está falando. Pois eram culpados do pecado que cometeram. Passaram a ser pecadores. Então, pecar era a consequência de quem eles eram a partir daquele momento. Assim começou o processo de degeneração. Ou seja, a raça humana começou numa decadência, em queda livre. Estava ali numa vida equilibrada, de obediência a Deus. Quando peca, há queda. Então, caiu da posição de comunhão com Deus, saiu. E agora vai caindo, 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 caindo. Por isso degeneração. Pois o estado do ser humano vai piorando a cada etapa da revelação bíblica. No capítulo 4 de Gênesis, Caim mata seu próprio irmão Abel. E na continuação do capítulo 4, Lameque, um descendente de Caim, se gloria por suas duas mulheres, por ter matado duas pessoas. Lameque abandona a monogamia, ou seja, ele já tem duas mulheres. Deus deu uma mulher para Adão, ele já tem duas mulheres. E ainda comete o duplo assassinato, sem sentir-se culpado por nada disso. O que é isso? É o pecado dominando, é a natureza pecaminosa dominando. Então o homem fica insensível à sua consciência. Na consciência, ele sabe que aquilo é errado, mas ele não ouve a consciência que está dizendo. Deus deixou também a consciência para falar. Não somos salvos através da consciência do certo e do errado. É claro, precisamos de Jesus, mas é um meio de Deus nos alertar. Ó, isso está errado. Mas a pessoa teima. E lá estava Lameque. Aí vai piorar mais ainda. No capítulo 6, a maldade está sendo praticada em um grau tão alto que Deus resolve destruir todo ser humano, poupando apenas Noé e sua família. Deus resolve destruir tudo. Vem o dilúvio e acaba com tudo. Só sobra Noé, sua família, os animais que haviam entrado na arca, né? Tudo que tinha fôlego na terra, que entrou na arca, tá bom? E, claro, né? Animais marinhos, eles vivem na água, então a gente não vai entrar nessa parte, é claro, é óbvio. Mas, só para você entender. Então, olha a degeneração, só vai piorando, 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 piorando. Você vai entender aonde nós vamos chegar aqui. Lendo isso, constatamos que assim como o estado do homem sem Cristo só vai piorando, em Cristo ele é regenerado, ele recebe uma nova vida espiritual. Porque quando ele pecou, ele perdeu a vida espiritual, morte espiritual. E sem vida espiritual não tem comunhão. Efésios 2. Presta atenção aqui, vou colocar na tela para você. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, porque senão eu tô falando o que eu penso. Não é o que eu penso. O que eu penso não tem validade assim. Conselho do dia a dia, uma coisa que não tem a ver com salvação, vida eterna. Mas aqui não, aqui nós estamos tratando de ensinamentos bíblicos. Olha o que diz aqui em Efésios 2:1, na NVT. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados. Na Almeida Revista Corrigida, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Na Almeida Revista Atualizada, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse era o estado do ser humano sem Jesus. E é o estado do ser humano sem Jesus. Então, nós recebemos, fomos regenerados, recebemos nova vida espiritual. É justificado. Isso é bem explicado naquele vídeo que eu mostrei, esse aqui, ó. Salvação. Aprendendo sobre a salvação. Isso é bem explicado aqui. Não deixe de assistir, tá bom? Então, é justificado. Deixa de ser culpado no tribunal de Deus e passa a ser declarado santo. Sendo assim, começa o processo de santificação enquanto vivemos nessa terra. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre nós. Não há como sermos perfeitos aqui, porque a natureza pecaminosa ainda está presente em nós. Mas quando recebermos um corpo glorificado na volta do Senhor Jesus, aí sim virá a perfeição. Enquanto isso, aqueles que pertencem a Cristo vivem uma vida de santificação. Então, vamos entender aqui o raciocínio? Antes do pecado, Adão e Eva viviam uma vida estabilizada, espiritualmente falando. Quando houve o pecado, há a queda, que a Bíblia chama de queda. Então ele sai da posição de comunhão que estava aqui com Deus e cai.
Só que essa queda vai caindo, vai piorando mais e mais e mais a conduta do ser humano. Quando nós aceitamos Jesus, agora uma nova vida. Então começa-se um processo voltando-se. Ó, preste atenção. Vai voltando. Lembra que Adão e Eva, antes do pecado, estavam num estado de perfeição? Eles não tinham pecado, tá? Então em Cristo isso vai voltando. E quando recebermos um corpo glorificado, voltaremos ao estado de perfeição novamente. Então é uma meia volta. É um processo que vai durar toda a nossa vida. É assim. Então não adianta. Cada um busca de acordo com aquilo que ele tem condição e vai buscando, até chegarmos, né? É como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Então houve a queda livre, vai embora, vai caindo. Um dia encontra com Cristo, aí vai voltando. Jesus dá condição para ele ter novamente a vida dele com Deus e ele vai voltando, até que vai chegar um momento do equilíbrio novamente, que não tem mais como cair novamente. Por quê? Porque teremos um corpo glorificado, a natureza do pecado não fará mais parte da nossa vida. Oh, coisa linda. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. 2. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Graça. Vamos lá? Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é comparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas, a pecar. Por quê? Porque não tem natureza, não tem ainda um corpo glorificado. 2 Pedro 1, versículo 3 e 4 diz: Deus, com seu poder divino, nos concede, tô lendo na NVT, tá? Nos concede, o que é NVT, pastor? Nova versão transformadora, é uma versão da Bíblia. Geralmente a sua Bíblia é Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada. Alguns têm a NVI, Nova Versão Internacional, outros têm a King James, né? Mas eu tô lendo na NVT. Eu gosto dessa versão, ela traz uma clareza pro texto. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Então a graça nos possibilita isso. O que é a graça? É justamente esse favor que envolve o plano da salvação, envolve o Espírito Santo estar morando dentro de nós, envolve tudo, tá? A graça envolve tudo isso. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Envolveu também a morte de Jesus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Precisamos ter esse conhecimento sobre o Senhor. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Deus nos prometeu coisas maravilhosas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Só participamos porque Deus prometeu, porque Deus quer. Se Deus não quisesse, nós não participávamos. Eu não mereço participar das coisas de Deus. Você não merece participar das coisas de Deus. Se nós participamos, é por causa da graça. E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Porque quem vive para o pecado receberá morte. Pastor, como assim? Todo mundo passa pela morte física. Eu não estou falando de morte física aqui. Eu estou falando de morte eterna. Eu estou falando da pessoa partir desse mundo sem Cristo e está esperando o juízo final para a condenação eterna. Está separado de Deus eternamente. Porque a Bíblia diz que o final das pessoas que não quiseram Cristo como Senhor e Salvador é a eternidade sem Deus. Uma eternidade em tormento. É a Bíblia que ensina isso. Então, nós precisamos nos voltar para Cristo. Pastor, aonde está escrito isso? Eu preciso desse texto para que eu possa ter certeza que, de fato, isso é assim. Tá? Você precisa do texto para ter certeza. Então, vamos aqui em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, muito conhecido, que diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. Salário é a paga. A recompensa por uma vida no pecado, ó, porque o salário do pecado é a morte. Mas, aí é um contraste. Ao invés disso, o dom gratuito, o que é o dom gratuito? Vem por meio do quê? A graça de Deus. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então as pessoas escolhem o que elas querem, certo? Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível alguém agradar a Deus. Tá? As pessoas têm talentos, habilidades e personalidades que as diferenciam como indivíduo. Então, essa verdade
escrita aqui que o cristão é comparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas e a pecar, pode levar algumas pessoas a achar que não é possível agradar a Deus. Mas é possível agradar a Deus mesmo ainda não sendo perfeitos. As pessoas têm talentos, habilidades, personalidade que as diferencia como indivíduo. Nem todo mundo é igual. Cada pessoa tem sua forma de ser, sua maneira de se comportar. Então nós não podemos colocar as pessoas dentro de uma forma. As pessoas se diferenciam, tem coisas que elas se parecem, mas elas não são parecidas em tudo. E às vezes a gente quer fazer que a pessoa seja parecida conosco em tudo. Isso não existe. Então, se você é uma pessoa que ora e tem aquele hábito de oração de X tempo, a outra pessoa ela não consegue alcançar isso, ou então ela ora mais do que você, aí você não vai se comparar, né? Você não vai querer se comparar com quem ora mais, você quer se comparar com quem ora menos, mas tem que se comparar com Jesus. Jesus é o padrão, a pessoa não é o padrão. Por isso que eu não me preocupo com a pessoa, eu me preocupo com Jesus, porque Jesus é o padrão. E eu tô longe do padrão. Longe no sentido de chegar na altura do padrão, mas a gente tá aí caminhando. Na área da santidade não é diferente. Assim como há pessoas que têm habilidades, talentos e personalidades diferentes, na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus de sua maneira, é claro, baseado na palavra, mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão dos nossos pecados. Então a graça envolve a morte de Jesus. A graça, né, o favor imerecido de Deus. Deus nos ama e por causa disso existe a sua graça. E a graça traz justificação, santificação, regeneração, adoção. Tudo isso envolve a graça de Deus. Então nós podemos agradar, só que cada pessoa tem sua forma de agir. De se, por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, fala de Enoque, diz que Enoque andou com Deus de tal forma que Deus tomou Enoque para si. No capítulo 6 vai falar de Noé. A Bíblia diz que Deus encontra, né? Deus vê Noé e faz uma aliança com Noé. Deus olha para a conduta de Noé e o declara justo. Justo por causa de suas obras, não justo por causa de sua fé em Deus. A fé de Noé o fazia obedecer a Deus. Então a obediência era consequência de ele crer. Então nem no Antigo Testamento a salvação foi por obras, nunca foi por obras, sempre foi pela fé. Porque primeiro eles tinham que crer para depois obedecer. E aí Deus declara Noé justo, mas Deus não leva Noé para si. Naquele momento igual levou Enoque. Cada um, Deus trabalha de uma maneira. Aí alguém pode dizer, não é porque Enoque era mais santo do que Noé. Não sabemos, irmãos. Eu não posso, Deus tem propósitos diferentes. Senão a gente vai começar a julgar pessoas. Aí vai dizer que, por exemplo, Estevão, no auge ali, de uma pregação maravilhosa, ele é apedrejado e morto. E aí, por que isso aconteceu? Ah, irmão, eu acho que faltava alguma coisa. Estevão acabou se emocionando um pouco, ele ultrapassou o limite, por isso veio a morte. Vai ter gente que vai falar isso. Mas eu não creio nisso, a Bíblia não ensina isso. O plano de Deus com Estevão era só até ali. E ponto final, acabou. Não tem nada de nenhum erro, nenhum excesso, nada. Só que Deus com ele era só até ali. É assim que funciona. Certo? A graça de Deus alcança a todos que creem e buscam misericórdia. Então cada um tem desde que obedeçamos a Deus, você não pode criar um padrão. Querer que todo mundo haja da mesma maneira. Senão tira a individualidade da pessoa. Que tem a ver com a sua personalidade, seu temperamento, as suas habilidades que Deus deu, seus talentos. Não pode ser assim. Cada jovem é diferente. Não pode querer que todos os jovens sejam iguais. Um é mais falante, outro fala menos. Um quer estudar mais, outro estuda um pouco menos. Um ora um pouco mais, outro ora um pouco menos. Um tem mais iniciativa de se envolver com a obra, o outro tem menos iniciativa. E por causa disso vamos abrir mão? Ou vamos apenas nos concentrar naqueles que estão ali mais voltados e os outros se esquecem? Se fosse assim, Pedro nunca teria sido recuperado por Jesus.
Porque foi justamente Pedro que negou. Ah, você negou? Então larga pra lá, deixa pra lá. Na visão de, em muitos lugares aí, Pedro ficaria no meio do caminho. Ah, errou, larga pra lá, não quer nada. Que é assim que está sendo feito nos dias de hoje. Só que isso não está no coração de Deus, não, tá? Deus não desiste das pessoas. São as pessoas que desistem de Deus. Ou as pessoas que desistem de outras pessoas. Temos que fazer a nossa parte. Eu sei que tem pessoas que realmente demonstram de todas as formas que elas não querem. Aí é uma outra situação. Mas existem pessoas que estão ali na sua pouca fé, na sua pouca força. Eu reconheço que tem pessoas que aceitam Jesus e elas vão precisar de pouco acompanhamento no sentido de estar ali muito presente. Ela não tem tanta necessidade disso. Mas isso não quer dizer que elas não tenham que ser acompanhadas. É nosso dever. O discipulado exige isso. Mas existem pessoas que têm que ser acompanhadas direto. Às vezes tem que mandar mensagem para ela 2, 3, 4 vezes na semana. E aí, como é que você tá? Vai vir pro culto hoje? Ó, tem culto mais tarde. Ó, escola dominical. Você que é professor? Olha aqui, o Senhor tá falando conosco. Ó, tem aula, fulano. Ter o WhatsApp dos alunos. Se possível for. Por que não? Não é seus alunos. É importante. Se a igreja quer ter ali um relacionamento, é importante isso. A não ser que tenha uma proibição da igreja, que eu acho até um pouco estranho, mas eu também não tô aqui para poder interferir na liderança de lugar nenhum. Mas ali mandar uma mensagem aí, ó, vai ter aula, ó, domingo, tô te esperando lá. Tem outros que não precisa falar tanto isso, que ele vai estar lá mesmo, em nome de Jesus. E porque aquele que vai sem precisar mandar mensagem e o que vai porque mandou mensagem, um é melhor do que o outro? Temos que parar com isso. Ou nós paramos com isso, ou vamos ficar escolhendo quem é que vamos estar ajudando, dando preferência. Não faz isso, não. Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, devido a uma compreensão distorcida de como recebemos salvação, há uma compreensão disso durante muitos anos, nós, pentecostais principalmente, tivemos uma compreensão muito errada. Eu venho desse tempo também. Alguns cristãos pensam que através de suas atitudes estão conquistando sua salvação. Foi botado na nossa cabeça o seguinte: vai pro culto que você está granjeando sua salvação. Jejua que você está granjeando sua salvação. Ora que você está granjeando sua salvação, conquistando sua salvação. Lê a Bíblia que você está conquistando salvação. É Jesus. Então por que Jesus morreu na cruz? Eu tenho que fazer essa pergunta. Para que Jesus morreu na cruz? Se eu conquisto minha salvação através do que eu faço, para que Jesus morreu na cruz? Não precisava. Jesus não precisava ter vindo nessa terra, não. Pra quê? Uma perda de tempo. Nesse caso, se eu conquisto salvação pelo que eu faço, através das minhas boas obras, então Jesus vir aqui nessa terra foi uma perda de tempo. É isso? Claro que não. Nós não recebemos salvação pelo que nós fazemos. Entenda isso. Só que durante muito tempo isso é botado na cabeça das pessoas. Então, tem pessoas que acham assim, ela vai uma semana inteira, aí ela vai às vezes, não sei o dia de culto que tem na igreja, mas vamos dizer que os cultos sejam, por exemplo, terça, quinta e domingo, por exemplo. Então, na semana anterior ela foi esses 3 dias, mas aí na próxima semana ela não conseguiu ir nem na terça, nem na quinta, e acabou que deu um problema e não pôde ir no domingo. Aí ela já acha que não tem, ai meu Deus, eu vou perder minha salvação, eu não fui no culto. Meu irmão, em nome de Jesus, e tem gente que bota esse jugo nas costas dos outros. Ai, não vem pro culto, que se você não vem pro culto, você vai perder sua salvação. Em outras palavras, é isso que está sendo dito. Eu não estou desestimulando você a ir ao culto. Vamos ao culto, sim. Mas nós não estamos indo no culto para receber a salvação. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Quem me assiste sabe o que eu estou dizendo. Alguns cristãos pensam que através de suas atitudes estão conquistando sua salvação. Por isso, quando se fala que a salvação vem por meio da graça, eles se ofendem, pois não compreende o que significa a graça de Deus. Aí tem crente até que debocha. Graça, tudo é graça, graça, graça. Não faz a sua parte, não. Não nega a si mesmo, não. Não toma a sua cruz, não. Não segue, não, para ver se vai ter salvação. Ei,
só nega-se a si mesmo, só toma a cruz e só segue por causa da graça. O plano de Deus está fundamentado na graça dele. Se não tivesse a graça, não haveria o plano de salvação. Se não houvesse plano de salvação, estava todo mundo perdido. Então a graça faz toda a diferença. Dessa forma, o pensamento que nós conquistamos salvação com o que fazemos está errado, pois Paulo, escrevendo aos Efésios, aponta de que forma recebemos a salvação. Olha o que diz, Efésios 2, 8 a 10. E aqui eu estou usando a Almeida Revista Corrigida para não ter nenhum problema. Porque pela graça sois salvos. Pelo quê? Graça. A salvação vem através do quê? Graça. E recebemos ela através de quê? Fé. A fé é como o braço que se estende para receber um presente, chamado salvação. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? O dom, tá? Vem de Deus, é dom de Deus. Ou seja, não é pelos nossos méritos. Olha o que ele diz no 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você não conquista a salvação pelo que você faz. Está aqui na Bíblia. Olha o versículo claramente aí. Versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vamos ler esse texto aí, sabe no quê? Na NVT? Vamos botar um paralelo aqui do lado, só para a gente poder ver? Efésios 2, versículo 8 a 10. Vou botar na NVT do lado aí, tela do lado, tá? Só pra gente conferir. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Irmãos, por favor, para de achar que o que você faz está garantindo para você. Você está conquistando salvação. Olha o que o texto diz, está muito claro. Olha aqui, salvação não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Eu sou salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Não é por causa disso. É pela graça, é o que Cristo fez que nos dá a salvação. Vamos botar na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. 8. Porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Lindo, lindo, lindo. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Como é que nós ficamos ensinando essas coisas para as pessoas se a Bíblia não diz isso? Olha o que a Bíblia diz. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Foi o resultado do esforço de Jesus morrer na cruz. Portanto, ninguém pode se orgulhar dela. Agora vamos voltar aqui para a tela. Versículo 10. Porque somos feitura sua. Lembra que recebemos uma nova natureza? Criados em Cristo. Uma nova criatura em Cristo. Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então tá bom. Então, criados em Cristo Jesus para, agora o motivo, recebemos salvação para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe o que o texto diz aqui? Que praticar boas obras é consequência de eu agora ser um salvo. Então as boas obras não é o motivo da salvação, ela é a consequência de uma vida salva. E eu só sei que realmente eu estou vivendo uma vida de salvação se eu tenho uma vida transformada. Se eu aceitei Jesus e continuo fazendo um monte de coisa que eu fazia quando eu não era cristão, então, na verdade, eu não recebi salvação coisa nenhuma. Eu penso que recebi, mas não recebi. Porque o propósito de Deus em nos salvar é mudar também as nossas atitudes. Agora, vamos ler esse versículo 10 na NVT e na NTLH? Vamos ler o 10 também? Já que a gente chegou até aqui, vamos lá pro Efésios 2, o 10 também. Vamos lá. Na NTLH. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em Cristo. Em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou, quer dizer, uma nova natureza, para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Ou seja, quando Deus criou Adão, criou ele para as boas obras, criou Eva para as boas obras. Eles pecaram, deixaram de praticar as boas obras, se tornaram inimigos de Deus por natureza, como todo ser humano que está fora de Cristo é um inimigo de Deus. Eu era um inimigo de Deus. A Bíblia fala sobre aqueles que estão fora de Cristo serem inimigos de Deus. Por quê? Porque vivem uma vida totalmente na contramão daquilo que Deus quer. Estão culpados no tribunal de Deus.
Mas Jesus Cristo quer salvar. Agora o que diz na NVT? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, de uma vez por todas, tire da sua cabeça que o que você faz te dá salvação. Vamos concluir esse pedaço? É preciso entender que a graça funciona como um meio para recebermos salvação. Mas a graça não obriga ninguém a aceitar a salvação. E muito menos garante a permanência de alguém no caminho da salvação, se tal pessoa não quiser viver como salvo. A graça possibilita, é como se fosse uma porta que estava trancada, e através da graça você pode ter acesso à salvação. Através do que Cristo fez. E através da graça você pode continuar caminhando nesse caminho da salvação. Mas ela não te obriga. A graça não sai te arrastando. Pega você e vai te arrastando. Vem para a salvação. Você vai ser salvo. Não. Você precisa viver a vida de salvo. Então o texto de Efésios 2, 8 a 10 nos ensina que a salvação vem através da graça. A recebemos por meio da fé em Cristo. E uma vez que somos um salvo, então mudou a posição, não é mais pecador, agora é um salvo. Pecador é condenado, agora é um pecador arrependido. Então agora é um salvo, vivemos em santificação, trabalhando para promover o reino de Deus. Dessa maneira, eu não faço essas coisas para ser um salvo. O que eu estou fazendo? Ir a culto, consagrar, ler Bíblia, jejuar, orar, trabalhar no reino, pregar, cantar, ensinar, não é para ser salvo, e sim porque sou um salvo em Jesus Cristo. Primeiro você se torna em Cristo, depois você faz. Ninguém faz antes de se tornar. Primeiro tem que mudar a posição para depois ter as atitudes daquela posição. Então nós fomos salvos em Jesus Cristo e agora nos comportamos como um salvo e precisamos viver uma vida de santificação porque somos salvos e não para ser salvo, porque a salvação já veio por causa do que Jesus fez ao aceitarmos ele no dia que aceitamos. 3. Arrependimento é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica. Ele deve ser real e sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento inevitavelmente irá pecar. Isso aqui, preste atenção, alguém vai dizer assim, pastor, a Bíblia diz que em algum momento, o comentarista diz que em algum momento eu vou pecar, então se eu vou pecar, se eu pequei, tudo bem. Não, se você se conforma que pode pecar, você já está vivendo na prática do pecado. Não pense assim. Para a restauração do homem será necessária uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento, segundo Coríntios 7:10. Tá aí para você. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte, que é o quê? Remorso. Não é arrependimento, mudança. Por isso o arrependimento serve como base à santificação. O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado, ou seja, deixa para depois. Depois. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu o Senhor, ou seja, percebeu que ofendeu o Senhor, pede perdão. Se arrependa. Quando alguém fica procrastinando o arrependimento é porque ele ainda não aconteceu. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou por ser punido. Por exemplo, um filho não deve obedecer ao pai porque vai ser punido. O filho deve obedecer ao pai porque aquilo que ele vai fazer, ele sabe que está errado. Então, uma vez que ele sabe que está errado, ele não deve fazer. Não é o medo da punição, é o receio de errar. Então, se uma pessoa quer servir a Deus só para não ir para o inferno, ele não entendeu que precisa servir ao Senhor por quem ele é. E aí sim, eu estou servindo ao Senhor por quem ele é, e aí eu estou livre da condenação do inferno. Agora, existem pessoas que, para poder se salvar de determinadas coisas, não fazem alguma coisa. Mas, na verdade, elas só não fazem por causa da punição. Deus não quer um relacionamento conosco só para que nós não venhamos ir para o inferno. Ele quer um relacionamento conosco entendendo quem ele é e tudo o que ele fez por nós, através de Jesus Cristo. Sem arrependimento não ocorre transformação de vidas. Tá aí, 2 Coríntios 5, 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona
Porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não viva mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Quando o texto diz que morreu por todos, ou seja, a salvação é estendida a toda a humanidade, mas só recebe salvação quem crê em Cristo Jesus. Ponto importante desse tópico: o caminho para a restauração do erro e o arrependimento é o abandono do pecado. Se você deseja baixar o PDF dessa lição ou de qualquer outra lição aqui do canal, basta que você desça até a descrição desse vídeo, até o final dela, lá vai ter um link, você vai clicar, vai ir para a página do meu site, você vai descer até o final e lá vai ter o botão para você fazer download. Se você preferir, ao invés de fazer isso vídeo a vídeo, você preferir ser membro do canal, ou você clica aí no botão ser membro do YouTube, mas aí você vai poder fazer assinatura apenas mensal e pagar com cartão de crédito, ou você clica no link na descrição, tá assim, link seja membro, lá na descrição, você clica, vai abrir uma página, nessa página você pode assinar mensal, trimestral, semestral ou anual. Na anual, em vez de pagar R$15, você paga R$10 por mês, né? Só que você vai pagar uma assinatura anual, você vai pagar o ano todo. E vai dar aí quase R$60 de desconto para você. Então, se você quer baixar tudo num único lugar, você pode ser membro do canal. Pastor, não tenho recurso, não posso, não tem problema. Baixe gratuitamente e continue orando por mim. Tópico 2, a santidade e o perdão. Irmão, sabe por que às vezes a aula acaba tendo um tempinho a mais? Porque essa aula está tratando de doutrina, esse trimestre está tratando de doutrina. Doutrina é uma coisa que tem que ser bem explicada para as pessoas entenderem. Então eu não me preocupo, porque tem gente que às vezes pode achar assim, poxa, mas a aula fica um pouco longa. Mas como é que você vai ensinar alguém com uma aula curta? Pelo menos a base, para que você compreenda. Ainda mais quem assiste aqui o canal, muitos são professores. E também tem pessoas interessadas em aprender sobre o assunto. Não tem como fazer isso em um tamanho muito reduzido. É claro que você, como professor, não tem como levar tudo para a classe, mas você vai ter um conhecimento mais ampliado, tá? Santidade e o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento. Então, perdão, o amor de Cristo gera santidade, o fruto da santidade. Nós fomos perdoados. Uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa. E o que é a culpa? É um sentimento que só serve para nos dar conhecimento do erro que cometemos e das consequências do que foi cometido. Porém, ela não pode viver conosco, a culpa. Caso contrário, seremos consumidos pelo desgosto. Uma pessoa não pode viver culpada. Ela precisa se arrepender, ser perdoada e seguir o caminho. Às vezes tem consequência, mas seguir o caminho. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. E aqui a culpa aqui que ele está falando é a culpa diante de Deus. Porque também tem a culpa no sentido de fiz uma coisa, estou me sentindo culpado. Se você se arrepende, você tem que deixar essa culpa de lado, tá? Conta-se que certa vez Lutero teve um sonho, Aqui é uma forma de trazer uma ilustração sobre essa questão de carregar culpa ou de ser acusado de culpa, tá? Conta-se, certa vez, Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Quem vem para Cristo sabe, às vezes cometeu um monte de coisa, fez um monte de coisa. Tem gente até que se vangloria na presença de Deus, dizendo assim, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo outro. Tá, mas isso não colocava você melhor do que a outra pessoa. Porque todos os dois eram culpados diante do tribunal de Deus. E todos os dois estavam, se não se arrependesse, destinados, se não se arrepender, o destino é só se não se arrepender, destinados à condenação eterna. Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Era tudo culpado. Pode ter pecados cometidos diferentes, mas a culpa, que é o que que leva o ser humano para a condenação eterna, tá ali, ó, tudo no mesmo padrão, pecadores, sem arrependimento. Então o diabo estava tentando acusar, segundo conta-se, né? Lutero não negou os pecados, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista.
E ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo pecado. E é verdade. Quando o inimigo quiser acusar você na sua mente, fale: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora, para isso, você tem que ter se arrependido dos pecados e não estar mais satisfazendo os desejos da sua natureza pecaminosa, tá? Todos os nossos pecados, tudo que poderia nos condenar foi cravado na cruz do Calvário. Colossenses 2,14, olha o que diz. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Acabou. 2. O cristão precisa perdoar o seu próximo. Então, no tópico 1, você entende que o cristão precisa aprender a se perdoar a si mesmo. Agora, o cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus. Ele tinha uma dívida enorme. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus. Lucas 7, 41 e 42. O perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical. O que isso significa? Assim como Deus nos perdoou na horizontal, tá? Nós precisamos, assim como Deus nos perdoou, desculpe, na vertical, nós precisamos perdoar na horizontal, tá? Isso aqui é importantíssimo. Tanto com Deus, tanto pedir perdão a Deus, como estar pronto para perdoar e pedir perdão ao próximo. O perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condição para o perdão de novas dívidas na vertical. Vertical vai falar com Deus, tá? Infelizmente, algumas pessoas estão desapercebidas da realidade da mensagem da oração do Pai Nosso. Porque o que o comentarista está dizendo aqui, ó, vou repetir de novo. Ó, o perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical. Então, se nós queremos que Deus nos perdoe, nós temos que perdoar o nosso próximo, horizontal. Condicional, somente Deus vai nos perdoar se nós perdoarmos o nosso próximo. Deu para entender? Então, olha o que a oração do Pai Nosso diz. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que você pode fazer essa oração se você não perdoa as pessoas? É uma oração que não tem sentido, não tem valor. Deus não responde. Simples assim. É da boca para fora. Deus fala disso em Isaías, pessoas que faziam cultos da boca para fora. Oração da boca para fora, jejum da boca para fora, sacrifício da boca para fora, da boca para fora. É só ler Isaías 1. Todo, pode ler todo. Você vai ver Deus falando. Essa frase condiciona o nosso perdão à maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já pensou na seriedade dessa afirmação? Como você tem lidado com aqueles com quem não simpatiza ou tem lhe ofendido? Tem pessoas que você diz, eu não gosto de fulano. Me ofendeu. Eu não vou perdoar nunca, não merece perdão. Você também não merece. Você não merece ser perdoado por Deus, nem eu. Mas o Senhor o fez. E a base do perdão é o que ele fez. O exemplo do perdão é o que ele fez. O padrão do perdão é Jesus. Então, ou perdoa. Senão, não tem jeito. Liberte-se hoje, abandone essa carga pesada causada pela falta de perdão e continue a caminhada de santidade. A falta de perdão impede seu relacionamento com Deus. Sabia disso? A falta de você perdoar as pessoas impede teu relacionamento com Deus. E você vai caindo na fé, a apostasia vai entrando na sua vida. Então tá na hora de você liberar o perdão. De verdade. Outra coisa, perdoar não é esquecer, no sentido de não lembrar mais. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você lembra e ainda sente dor, não tem perdão. É hora de perdoar. Existem pessoas que mesmo... pastor, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Como é que eu vou fazer? Começa a orar por essa pessoa, então. Senhor, toma fulano em tuas mãos, a fulana nas tuas mãos, abençoa a vida dela, toma a família... pastor, que isso? A irmã fez isso comigo, o irmão fez aquilo comigo, eu ainda vou orar por ele. Vai orar. Jesus manda orar pelos inimigos. E você não pode colocar ele como um inimigo porque ele te ofendeu só. Mas ainda que você veja ele sendo alguém que se levanta contra você, você deve orar por ele. Quando você começa a orar pela pessoa para Deus abençoar, para Deus trabalhar, para Deus agir, o seu coração começa a se abrir. Não é para Deus cobrar, não é para Deus trazer juízo, não é nada disso não, tá?
Não faz isso não, porque o Senhor não se agrada dessas coisas não. Existem pessoas que mesmo confrontadas sobre alguma ofensa que cometeram, acham que não tem por que pedir perdão. Elas são confrontadas, é dito para ela que houve um erro e ela não. Elas não se sentem culpadas e não entendem que um relacionamento saudável só tem continuidade com as barreiras das ofensas sendo derrubadas. É muito comum, é claro, hoje é aula de jovens, mas eu não posso deixar de falar aqui, que é muito comum, às vezes, no casamento haver ofensa da esposa para o marido, do marido para a esposa, e às vezes ficar por isso mesmo. Aí tem marido que às vezes a forma de pedir perdão dele, ele acha que é lá, chegou lá, comprou alguma coisa para a esposa, pediu... Não, você precisa pedir perdão mesmo. O dar o presente pode até ser uma forma ali para poder abrir um caminho, mas precisa pedir. A esposa a mesma coisa. Senão fica esse negócio, jogando para baixo do tapete, vai jogando. Já experimentaram levantar o tapete para ver quanto lixo tem aí embaixo? Aí toda vez que tem algum desentendimento, traz tudo à tona. Porque não teve perdão. Tá? Então vamos lá. Barreiras das ofensas sendo derrubadas. E isso só é possível através do perdão. Se não tiver perdão, as barreiras não são derrubadas. E o relacionamento não é restaurado. O pedido de perdão é algo que não pode ser exigido por nós, seres humanos. Todavia, Deus, conhecendo a dureza do nosso coração, nos deixou o seguinte ensinamento. Nós não temos como exigir, mas o Senhor nos ensina que temos que pedir perdão. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então, alguém que ofendeu, lembra que ofendeu, tá? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. E a oferta aqui não tem a ver apenas com o recurso também financeiro. Tem a ver com a nossa própria vida, o nosso próprio culto a Deus. O cristão deve ser livre de raiz de amargura. A raiz da amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. É algo que se enraiza e vai tomando conta da vida daquela pessoa. Tem pessoas que são dominadas pela raiz de amargura. Ela não pode nem sequer ouvir falar no nome de determinada pessoa que ela já explode. Por outro lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa a seu ofensor. Imagina você dormir e acordar com a pessoa que te ofendeu nas costas. É assim que fica quem cultiva a raiz de amargura. Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá restauração total, com total liberdade para uma vida de santificação. Eu sempre, quando tenho oportunidade de estar ensinando, eu tenho uma obra chamada Perdão entre Casais, que eu escrevi. Eu, no momento, nem tenho exemplares impressos. E é muito comum, dentro dessa questão aqui, né, da restauração, entender o seguinte: uma coisa é o perdão, outra coisa é a volta da confiança. No casamento, quando há ofensa, a volta da confiança precisa continuar, voltar, ser restaurada, porque senão não tem como conviver o marido com a esposa. Mas às vezes numa amizade de irmãos, irmãs, né, em Cristo, às vezes uma pessoa expôs uma pessoa, falou da vida dela, algo que aquela pessoa confidenciou a ela, contou pra ela e ela foi lá e espalhou. Às vezes não, tem que haver o perdão, mas às vezes essa pessoa não confia mais na outra pra contar coisas assim particulares. Isso aqui não tem nada a ver com perdão. Perdão já foi liberado, mas ela se coloca numa posição de não contar porque ela não confia mais. E não há nada na Bíblia que nos obrigue a confiar depois de uma coisa dessa. Você pode não conseguir mais confiar, contar mais nada, mas isso não quer dizer que você vai desprezar a pessoa, deixar de falar com ela, dar a parte do seu pra ela, mas você pode se reservar, não contar mais nada a nível assim íntimo, particular, porque tem receio de isso novamente acontecer. Isso é natural, pode acontecer e não tem muito o que se fazer. Há pessoas que conseguem uma restauração e volta novamente a contar, mas há pessoas que se reservam. Então não confunda perdão com confiança, são coisas diferentes. Ou há questões, por exemplo, entre o casal que às vezes, para a confiança voltar, o marido vai ter que demonstrar com atitudes que realmente a esposa pode confiar nele. Ou ao contrário, tá? Ao contrário, a esposa vai demonstrar que o marido pode voltar a confiar nela.
O autor da carta aos Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus, com a raiz de amargura. Olha o que ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. A raiz de amargura é algo tão ruim que às vezes você tem alguma coisa contra uma pessoa e isso vai se espalhando para os outros, que você vai passando isso, falando da pessoa, né, para outras pessoas que você gosta, e aí essas pessoas vão sendo inflamadas também. E é triste quando uma pessoa acaba sendo mal vista por outras pessoas que ela não fez nada com elas, só porque alguém não gostou do que aconteceu, ou se sentiu ofendido, ou realmente foi ofendido, e começa a contaminar outras pessoas. Cuidado, você que compra briga, vamos usar esse termo, dos outros, e a pessoa não te fez nada, e só porque a outra pessoa se sentiu ofendida, ou até foi ofendida, você se coloca ali como um juiz e compra aquilo pra você. Não faz isso, não. Tenta conhecer melhor a pessoa que ofendeu, porque às vezes com você isso não vai acontecer. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também. É preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha atrapalhar sua comunhão com o Senhor. Fica evidente que um comportamento agradável a Deus é requerido daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Ao invés de viver segundo as obras da carne, tendo recebido uma nova vida, é preciso buscar que o Espírito Santo gere nele o seu fruto. Busque o fruto do Espírito. Vamos perceber isso ainda mais lendo o mesmo texto em outra versão. Esse texto, tá, de Hebreus 12, 14 e 15, vamos ler em outra versão, na NVT. Esforcem-se para viver em paz com todos, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Bom, quem sabe você está precisando de uma arte para o evento da sua igreja, ou até mesmo você que é um profissional liberal. Preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais. Então, se você deseja fazer uma arte para o evento da sua igreja, ou você que é um profissional liberal ou para outro fim, entre em contato aí pelo WhatsApp e você vai ser muito bem atendido. Vamos lá, tópico 3 para encerrar. Agora ele vai falar de duas pessoas que tiveram aí arrependidas dos seus pecados e você vai ver mudança. Vamos lá. Um é Zaqueu e outra é a mulher que foi pega num ato de adultério em João 8. Zaqueu, chefe dos publicanos, Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro com Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era de pequena estatura e rico. Zaqueu era um homem pequeno, tá? Ele não tinha uma estatura... Ele não era alto. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, pois eram aliados das forças de ocupação romanas e tinha como principal atribuição coletar impostos, por isso eram publicanos, tá? Cobradores de impostos, de seus compatriotas para serem entregues a César. Então, como esses homens, eles eram judeus, mas eles eram cobradores de impostos, então eles não eram bem vistos, porque para os judeus era uma ofensa. Estavam debaixo do domínio de Roma e ainda tinha judeu ajudando Roma a cobrar imposto, mas isso era uma profissão também. É claro que havia muitos cobradores de impostos que acabavam sendo injustos, né? Cobrando acima e criando para si uma receita à parte, né? Para si mesmo. Por isso eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e do povo. Zaqueu estava ansioso para ver quem era o Senhor. E quem colocou esse desejo no coração dele? Tudo começa com o toque do Senhor. Mas a multidão ao redor de Jesus tornava quase impossível vê-lo. Por quê? Porque ele era um homem de pequena estatura. Como é que ele ia ver Jesus diante, né? Um pouco longe, mas aquela multidão. Então ele sobe em uma figueira brava, um sicômoro,
E ao chegar ao local, Jesus olha para Zaqueu e pede para se hospedar em sua casa, o que foi considerado pelos judeus um ato de traição. Eles acharam que vai se hospedar na casa de um pecador, publicano. Na casa de Zaqueu, o resultado da bondade de Jesus logo é manifesto na fala do anfitrião. Olha o que acontece. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Então, se Zaqueu tinha 100 reais, ele estava dando 50 para os pobres. Do ar. Estou botando aqui um valor bem simbólico. 50 era para os pobres. Os outros 50 continuariam em suas mãos. Mas além disso, olha onde ele vai. E se? Aqui que está o grande problema. A gente vai ouvir pessoas dizendo que Zaqueu era ladrão. Só que o texto aqui, olha o que diz. E se em alguma coisa, esse se é uma condição. Se eu defraudei alguém, se eu tirei de alguém, eu restituo quadruplicado. Veja bem, ele está dizendo que vai dar 4 vezes mais. Então, se Zaqueu tirou 10, teria que dar 40, por exemplo. Agora imagine você se ele tivesse defraudado 30, 50, ao longo da vida, um monte de gente. Como é que Zaqueu ia conseguir pagar essa dívida? Então Zaqueu estava muito ciente do que ele estava falando naquele momento. Ele estava mostrando que queria restituir se tinha cometido... É como se alguém dissesse assim, olha só, se eu pequei contra alguém aqui, ofendi alguém, por favor, me fale que eu quero pedir perdão. Alguma coisa mais ou menos assim, é claro. Ali estava se tratando de dinheiro, mas eu estou dando um exemplo aqui de outra maneira. A resposta de Jesus é objetiva e assertiva. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Um exemplo de transformação duradoura e de uma pessoa constrangida pela bondade e o perdão de Jesus. Ele foi constrangido, o Espírito Santo tocou no coração de Zaqueu. Podemos observar que a salvação não veio pelos atos de Zaqueu, e sim por causa de sua fé em Cristo e seu arrependimento dos seus pecados. Seus atos apenas refletiram sua nova posição de salvo. Então Zaqueu decidiu dar porque ele já tinha se arrependido dos seus pecados. Já havia tido uma conversão na vida de Zaqueu, quando Jesus está ali com ele. E agora, o fruto dessa conversão é a atitude de querer dar metade dos bens aos pobres. Ele teve esse desejo. E querer restituir se ele tivesse defraudado alguém. O texto não diz que ele defraudou, diz que ele disse tivesse defraudado. Então fica difícil eu chamar Zaqueu de ladrão, porque não tem nada na Bíblia que vai me provar isso. Até por causa desse si. Mas você vai ouvir gente falar sobre isso e só Jesus. 2. A mulher pega em flagrante adultério. João 8, 3 a 11. João conta que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e perguntaram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja bem, antes de eu continuar o texto, que vai ficar muito claro, que vai ser dito. Primeiro, os judeus não tinham ordem para executar ninguém. Então, se Jesus diz que ela deveria ser apedrejada, Jesus estava ainda contra a lei romana. Os judeus estavam debaixo do poder de Roma. Eles não podiam executar ninguém. E se o fizesse, estavam fazendo na surdina, escondido, como aparentemente aconteceu na morte de Estevão. Porque eles fazem por conta deles na surdina. Tá? Porque Roma tinha que ser consultado. Só Roma poderia dar uma autorização para tal coisa. Então, se Jesus diz... E se Jesus diz que não, sem falar da forma que ele falou, eles iam dizer que Jesus era conivente com o pecado. E como é que ele poderia dizer que vinha de Deus e era filho de Deus? Veja bem, então era uma armadilha. Na lei estava escrito que o homem adúltero e a mulher adúltera deveriam ser punidos com a morte. Levítico 20, 10. Fique explícita a má intenção dos escribas e fariseus, pois só apresentaram a mulher. Cadê o homem? E cadê o marido que deveria estar lá para se queixar? Porque quem apresentaria o problema seria o marido traído. Sem o marido apresentar acusação, não tinha acusação. Porque uma mulher que estava traindo o marido, ela não ia lá diante dos homens
né, dos juízes, dos fariseus, dos escribas, para dizer, eu tô adulterando. Ela não ia falar isso. Então, na verdade, isso aqui era uma armação. A mulher realmente estava no ato de adultério. Só que para eles não estavam nem aí com o ato de adultério. Eles não estavam preocupados com o pecado em si. Estavam preocupados em pegar Jesus. Nem mesmo o marido dela é mencionado. Todavia, Jesus não debate a respeito da lei, pois ele estava interessado em resgatar a mulher. Se Jesus vai debater em relação à lei, ele aí tem que condenar a mulher. Vai absorver a mulher? Ele quer absorver a mulher, mas de uma forma certa, correta. Ela estava em uma situação humilhante e opressiva, em nome de uma falsa santidade dos escribas e dos fariseus. Porque não tinha nada de santificação na vida deles. Eles eram cruéis, malvados. Jesus chegou a dizer que eles não eram plantas que o Pai plantou. Ou seja, eles não receberiam salvação. Porque ele sabia, Jesus sabia que eles não iam se arrepender. Mas isso é Jesus falando. Eu não posso falar isso. Eu não sou Jesus. Eu não tenho onisciência. Jesus tinha. Mesmo sendo homem, Jesus tinha onisciência. Alguns atributos ele teve que abrir mão temporariamente quando estava como homem. Tipo, eternidade. Não podia. Porque ele estava como homem nesse momento. Onipresença. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele tinha onisciência. Ele sabia que os fariseus aqueles que estavam lá acusando, não iam se arrepender. Estou dizendo que todos os fariseus, até porque, por exemplo, Paulo era um fariseu e se arrependeu. Teve um encontro com Jesus, né? Então, o que acontece? A mulher está numa situação muito difícil. Jesus, depois de se inclinar e escrever na terra, por insistência dos acusadores, e há quem acha que pode dizer o que Jesus estava escrevendo na terra, isso é um absurdo. Isso aí não tem pé, não tem cabeça, não tem nada. Vou entrar, sabe, é uma coisa assim, impensável. É fazer exegese. O que é exegese? É botar no texto o que não tá. Agora, exegese é extrair do texto. Não tem nada dizendo o que Jesus estava escrevendo. Então esquece isso. E se você vê algum vídeo aí no YouTube dizendo eu vou mostrar para você o que Jesus estava escrevendo, passa por cima porque é mentira. É conversa fiada, tá? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pronto, acabou. Jesus foi lá na consciência deles. Jesus mais uma vez inclina-se e volta a escrever na terra. Os acusadores, como viviam uma santidade de fachada, saem desiludidos. E mesmo que eles vivessem uma santidade verdadeira, eles sabiam que eram pecadores, então eles não tinham condição de acusar ninguém. Jesus se levanta e, percebendo que está a sós com a mulher, então pergunta: ninguém te condenou? A mulher responde: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno. Olha só. Ninguém condenou porque tinha pecado. Só que Jesus não tem pecado. Mas Jesus está ali para perdoar. Ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Vai, agora Jesus dá uma ordem para ela. Vai-te e não peques mais. Jesus não a humilhou. Jesus não fez um longo sermão. Simplesmente aconselhou: não peques mais. As palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Não peque mais. O que adianta pegar uma pessoa que caiu e arrasar ela, falando tudo? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque caiu por causa disso, por causa daquilo. Vai falando um monte. Nesse momento, ela está precisando de ser restaurada. E se a pessoa vem com um monte de coisa, fica pior. Vai ficar mais difícil. É claro que quando tem a ver com pecado cometido contra, por exemplo, em caso de uma esposa para com o marido, ou marido para a esposa na área sexual, às vezes realmente o cônjuge fica muito abalado. Mas aqui eu não estou falando em si só disso, apesar que nós precisamos pedir a Deus graça. É difícil, muito, 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 muito. Agora, às vezes é o irmão da igreja, a irmã da igreja, às vezes até a liderança. Lida com aquilo de uma forma sem amor, insensível. Vai com tudo. Jesus não fez isso. Jesus dá um exemplo aqui lindo. Vai e não peque mais. É um chamado à santidade. A igreja trabalha com disciplina. Por quê?
Para que a pessoa saiba que aquilo foi uma coisa que traz consequência, e que ela não pode viver desse jeito. E também ser um exemplo, apesar de não se contar para a igreja em si o que aconteceu, mas que quando alguém peca, precisa ser responsabilizado pelo que fez. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando uma pessoa peca, mesmo que seja o pecado de adultério, quando ela se arrepende, ela é perdoada na hora. Por Deus, na hora, instantaneamente. Tem consequências na esfera humana? Tem consequências na esfera humana, tem. Mas ela já foi perdoada por Deus. Agora, tem a disciplina porque é uma necessidade para que a pessoa saiba que aquilo não deve continuar sendo feito e para que as pessoas também saibam que quem peca não passa assim, pode fazer o que quiser. Para que a casa de Deus tenha ordem também, tá? Então as palavras de Jesus é um chamamento para uma vida de santidade. Em outras palavras, Jesus disse: os seus pecados foram perdoados. Então não viva mais na prática do pecado. E isso é isso que significa vai e não peque mais. E aí? Olha o amor de Deus aí. Coisa linda. Jesus diz para aquela mulher: vai e não peque mais. Teve até um hino muito cantado há uns anos atrás. Vai e não peque mais. E muitas vezes nós queremos apenas acusar, pensando que Deus está vendo apenas o adultério como pecado. Falar da vida do teu irmão também é pecado, sabia? Ser falso com as pessoas também é pecado. Tudo isso é pecado. E tudo isso terá consequências se nós não nos arrependermos. Então tá na hora da gente se arrepender. Não perdoar as pessoas ou fingir que perdoou também é pecado. Temos que parar com essas coisas de achar que só adultério é pecado. Há uma lista enorme do que é pecado e nós precisamos deixar de pecar e praticar o pecado. Conclusão. Nesta lição nós aprendemos que não existe perfeição humana. Mas, mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda a raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho de santidade. Então precisa perdoar a si mesmo, se sentir perdoado e perdoar o seu próximo. Não pode usar a questão de saber que Deus está pronto a perdoar para viver uma vida no pecado, porque senão já se transformou em prática. Bom, vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 11, tá? 12 de março de 2023, Santidade Integral. E não se esqueça, o vídeo de recomendação de hoje é Aprendendo sobre a Salvação em Jesus Cristo. Um vídeo que ensina lições muito importantes. Assista, não deixe de assistir não. Depois comente o que você achou. Fale comigo. Inclusive, fale o que você achou dessa aula também. De que lugar você está assistindo. Se ficou até o final, fale o que você aprendeu. Não deixe de falar não. E divulgue o canal para que outras pessoas também possam aprender um pouco mais. Recomendação de livros, link na descrição do vídeo. Separados para Deus. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, inclusive vai ter a doutrina da salvação, doutrina sobre o Espírito Santo, doutrina sobre Cristo, doutrina sobre a igreja. Tudo isso você vai aprender nesse livro ou nesse livro aqui, Doutrinas Bíblicas. Você escolhe um ou outro, duas opções para você aí. Pastor, se o senhor pudesse indicar qual dos dois? Eu me identifico bastante com o do Mai Pirman, que é esse primeiro aqui. Fique à vontade. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Vou colocar na próxima tela o vídeo que eu estou indicando, recomendando, e digo a você, nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus para que nós venhamos aprender a aceitar o perdão de Deus, nos perdoar e perdoar o nosso próximo. Senão, a santificação vai ficar interrompida e o nosso relacionamento com Deus também. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, eu quero te agradecer, Senhor, por esta aula. Eu peço ao Senhor, Pai querido, que nos ensine a nos perdoar. Senhor querido, Senhor amado, a receber o teu perdão e também a perdoar o nosso próximo. Se tem alguém, Senhor, que está assistindo essa aula, que está com algum problema de perdão,
que ele possa ser convencido pelo teu Espírito Santo. Lá na aula, Senhor, se tiver algum aluno que os professores estão dando aula, Senhor querido, e que está com problema de perdão, que eles possam ser convencidos pelo Espírito Santo a se perdoar, a receber o teu perdão e a, Senhor, liberar o perdão para as pessoas. Senhor querido, pedir perdão para as pessoas também se ofenderam alguém. Senhor, eu te peço que tudo isso se torne prática na nossa vida e que não venhamos prolongar isso, mas que venhamos, Senhor querido, e, Pai querido, Pai amado, colocar em prática o que aprendemos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, edição Jovens, se assim o Senhor nos permitir, e não deixe de assistir os vídeos que eu estou deixando na recomendação.